O ar daquela noite de verão era suave, quase cúmplice, enquanto Helena sentiu o toque de Lucas em seu rosto. Os olhos dele, tão profundos e cheios de promessas, pareciam espelhar o brilho das estrelas. "Meu amor", sussurrou ele, a voz um veludo morno. "Você sabe que eu faria qualquer coisa por nós, não sabe? Para vos dar o futuro que merecemos?" Helena assentiu, o coração apertado de uma felicidade que mal cabia em seu peito. Mal podia respirar, de tão intenso que era aquele sentimento. Ele a puxou para mais perto, um beijo que prometia a eternidade. Mas, por um instante fugaz, Helena sentiu um arrepio. Algo em seus olhos, um brilho quase frio, que ela rapidamente atribuiu à intensidade do momento. "Preciso da sua ajuda, meu anjo", ele continuou, a voz agora um pouco mais séria, "para alcançar algo grande, algo que mudará tudo para sempre. Você confia em mim, não é?" O preço da ambição. Uma teia de mentiras e paixão pode destruir a mais pura das almas. A farsa da paixão. Fique agora com o primeiro episódio de hoje. Helena digitava relatórios na sala de reuniões, mas sua mente estava longe, flutuando nas lembranças da noite anterior. O sorriso de Lucas, suas palavras doces, a promessa de um futuro juntos, tudo parecia um sonho bom demais para ser real. Ela apertou os lábios, um sorriso discreto surgindo em seu rosto. Aquele amor era a força que a impulsionava a cada manhã, a cada tarefa monótona da vida. Para ela, Lucas era a personificação da bondade e da ambição justa, alguém que lutava para construir uma vida melhor para os dois. Ela acreditava piamente em seu potencial, em sua inteligência e em sua capacidade de superar qualquer obstáculo. A cada mensagem trocada, a cada encontro, ela sentia que o destino estava finalmente sorrindo para ela, depois de tantos anos de uma vida simples e sem grandes emoções. O coração de Helena pulsava em um ritmo acelerado, embalado pela melodia imaginária de um amor que ela julgava ser eterno e verdadeiro. Enquanto Helena sonhava, Lucas estava em seu pequeno apartamento, olhando pela janela para a imponente torre do Gruto Almeida. Seus olhos não tinham o brilho amoroso que Helena via, mas sim uma frieza calculista, um fogo de ambição que queimava sem piedade. "Helena é uma ferramenta útil", pensou ele, com um sorriso de escárnio que não alcançava seus olhos. "Ingênua, apaixonada, a peça perfeita para o meu jogo." Ele pegou uma foto de uma mulher elegante, de cabelos grisalhos, a esposa falecida do Dr. Almeida. "Se eu não posso ter a filha, terei o pai, e toda a sua fortuna." Lucas sentia um desprezo velado pela simplicidade de Helena, pela sua fé cega. Para ele, o amor era apenas uma moeda de troca, um meio para atingir seus verdadeiros objetivos. A pobreza de sua infância o havia moldado, transformando-o em um predador, alguém que via o mundo como um tabuleiro de xadrez, onde cada pessoa era apenas um peão a ser movido ou sacrificado. No último andar daquele arranha-céu, o Dr. Almeida, um homem de idade avançada, mas com um olhar ainda aguçado, folheava relatórios financeiros em sua vasta sala. A solidão era uma companhia constante desde a morte de sua esposa. Ele não tinha herdeiros diretos e a ideia de sua fortuna e seu império se esvaírem ou caírem em mãos erravas o atormentava. "Preciso de alguém com visão, com garra, mas também com lealdade", murmurou para si mesmo, olhando para o retrato de sua falecida esposa. Ele sentia o peso dos anos e a urgência de encontrar um sucessor, alguém que pudesse continuar seu legado, que pudesse ver além dos números e sentir a alma da empresa que ele construiu com tanto suor. A busca por essa pessoa era incessante, um fardo que ele carregava com a esperança de encontrar um propósito antes que seu tempo se esgotasse. No almoço, Helena desabafava com Sofia, sua melhor amiga, sobre os planos de Lucas. "Ele é tão determinado, Sofia. Tenho certeza de que ele vai conseguir o que quer e então poderemos finalmente construir nosso futuro", disse Helena, os olhos brilhando. Sofia, mais experiente e com um senso de percepção aguçado, observava a amiga com uma ponta de preocupação. "Helena, você tem certeza de que conhece esse Lucas tão bem assim? Ele parece bom demais para ser verdade. E essas promessas grandiosas, tão rápidas, me deixam com a pulga atrás da orelha."
Helena revirou os olhos, um pouco impaciente. Você é sempre tão desconfiada, amiga. Ele é diferente, ele me ama de verdade. Sofia suspirou, sabendo que era inútil argumentar com a amiga apaixonada, mas a sensação de que algo estava errado persistia, um pressentimento incômodo que ela não conseguia ignorar. Lucas sabia que precisava se infiltrar no círculo de Almeida. Sua estratégia era simples: ser indispensável. Ele começou a se voluntariar para projetos extras, a apresentar ideias inovadoras que, coincidentemente, se alinhavam aos interesses do Dr. Almeida. Senhor Almeida, disse ele um dia, no corredor, com um sorriso confiante, notei um gargalo em nosso sistema de logística. Tenho algumas sugestões que podem otimizar em 30%. Almeida, que passava apressado, parou, intrigado. Lucas era um funcionário novo, mas sua audácia e aparente inteligência chamaram a atenção. Ele sentiu uma pontada de esperança. Talvez aquele jovem pudesse ser a peça que faltava. Lucas, por sua vez, sentia a adrenalina da caça. Cada passo calculado, cada palavra proferida com a intenção de cativar e manipular, aproximando-se cada vez mais de seu prêmio. Helena observava de longe a ascensão de Lucas na empresa. Ele estava sempre ocupado, sempre em reuniões, mas ela sentia um orgulho imenso. Ele está conseguindo, pensava, o coração transbordando de alegria. Ela via os olhares de admiração dos colegas, os sussurros sobre o novo talento que havia chegado. Para ela, cada vitória de Lucas era uma vitória para os dois, um passo a mais em direção ao futuro que ele havia prometido. Ela mal podia esperar para que ele contasse os detalhes de seus novos projetos, de suas conversas com o Dr. Almeida. A ingenuidade de Helena a impedia de ver as nuances, os pequenos sinais de que a ambição de Lucas era um caminho solitário, onde não havia espaço para mais ninguém além dele mesmo. Ela sonhava acordada com a casa que teriam, com os filhos que criariam, com a vida de conto de fadas que estava sendo construída por seu herói. Ricardo, um colega de departamento de Helena e Lucas, era um homem de poucas palavras, mas de observação aguçada. Ele notava a forma como Lucas se movia, a maneira como ele falava com Helena e depois com o Dr. Almeida. Havia algo incongruente, uma mudança sutil na postura e no tom de voz. Esse cara tem duas caras, pensou Ricardo, enquanto fingia digitar em seu computador, mas seus olhos seguiam os movimentos de Lucas. Ele já havia visto tipos como Lucas antes, alpinistas sociais que usavam as pessoas como degraus. A paixão cega de Helena o preocupava, e a forma como Lucas parecia estar se encaixando tão perfeitamente nos planos de Almeida era um alerta. Ele não tinha provas, apenas um instinto, mas era um instinto que raramente o enganava. Ricardo sentia que uma farsa estava em andamento, e Helena era a vítima mais vulnerável. Uma noite, Lucas ligou para Helena, a voz cheia de charme. Meu anjo, o Dr. Almeida me pediu para organizar um evento beneficente, mas preciso de algumas informações sobre as preferências dele, coisas pessoais que o fariam se sentir mais à vontade. Você, que é a secretária dele, deve saber de tudo, não é? Helena, sem desconfiar, sentiu-se importante por poder ajudar. Claro, meu amor, ele adora especialmente Beethoven e é alérgico a camarão. Também gosta de vinhos tintos secos e tem uma paixão por orquídeas raras. Ela despejou uma série de detalhes, feliz em contribuir para o sucesso do namorado. Lucas anotava tudo, um sorriso vitorioso se formando em seus lábios. Cada informação era uma peça valiosa em seu complexo quebra-cabeça, um atalho para o coração do velho magnata. E Helena, em sua inocência, entregava-lhe as chaves do reino sem sequer perceber a armadilha. Depois da ligação, Helena sentiu um leve desconforto. Lucas parecia tão focado em seu trabalho, tão distante às vezes. Ele não a convidava para sair como antes, e as poucas conversas eram sempre sobre o Dr. Almeida. Ela tentou afastar o pensamento, atribuindo-o ao estresse do trabalho. Ele está apenas ocupado, Helena, é para o nosso futuro, repetiu a si mesma, tentando convencer o próprio coração. Mas uma pontada de tristeza atingiu. Ela sentia falta daquele Lucas que a fazia rir, que a levava para passeios no parque, que simplesmente a escutava sem segundas intenções. Aquele Lucas parecia estar se desvanecendo, substituído por uma versão mais ambiciosa e, de certa forma, mais fria.
Ela se abraçou, tentando afastar a sensação de vazio que começava a se instalar em seu peito, uma premonição silenciosa de que algo estava se perdendo irremediavelmente. O evento beneficente organizado por Lucas foi um sucesso estrondoso. As orquídeas raras adornavam as mesas e o vinho tinto seco era servido com maestria. O Dr. Almeida estava visivelmente impressionado. Lucas, você realmente se superou, parece que leu minha mente, disse ele, com um sorriso genuíno, algo raro para o magnata. Lucas, com sua falsa modéstia, respondeu, apenas prestei atenção, senhor, e tive a ajuda de alguns anjos. Ele lançou um olhar rápido para Helena, que observava de longe, radiante. Almeida, sentindo-se compreendido e cuidado, começou a ver em Lucas não apenas um funcionário competente, mas alguém com quem ele poderia ter uma conexão mais profunda. A barreira de sua solidão começava a ceder, e Lucas, com sua perspicácia, percebia cada rachadura, cada abertura para se aprofundar em seus planos. Naquela noite, Lucas comemorou sua pequena vitória em um bar discreto, sozinho. Ele ergueu um copo de uísque. Mais um passo. O velho está caindo na minha teia, murmurou para si mesmo, um sorriso frio nos lábios. Ele sabia que o Dr. Almeida era um homem de hábitos e que a consistência era a chave para ganhar sua confiança. Cada elogio, cada gesto de atenção era uma pequena injeção de veneno doce que o aproximava de seu objetivo final. Ele não sentia culpa, apenas a euforia da conquista. A tão distante e ingênua mal passava por sua mente. Ela era um meio, nunca o fim. O verdadeiro prêmio estava à vista, e ele não permitiria que nada, nem mesmo um amor que nunca existiu para ele, o desviasse de seu caminho. Seu futuro de luxo e poder estava cada vez mais perto, e ele estava disposto a pagar qualquer preço. Sofia encontrou Helena no refeitório da empresa, com uma expressão séria. Helena, preciso falar com você. O Lucas, ele anda muito estranho. Eu o vi hoje no estacionamento falando ao telefone e a forma como ele falava era outra pessoa. Frio, calculista. Ele não estava falando com você. Helena franziu a testa defensiva. Você está exagerando, Sofia. Ele deve estar sob pressão. É o trabalho. Ele está crescendo na empresa. Sofia balançou a cabeça frustrada. Não é só isso. Ele parece estar te usando para chegar ao Dr. Almeida. Pense bem, Helena. Todas as vezes que ele te pediu informações, foi para impressionar o chefe, não para te incluir nos planos dele. Não seja cega. As palavras de Sofia ecoaram na mente de Helena, mas ela ainda se recusava a acreditar na verdade dolorosa que sua amiga tentava lhe mostrar. Helena se afastou de Sofia, sentindo-se magoada e incompreendida. Você não o conhece como eu, pensou, enquanto se refugiava em sua mesa. As palavras de Sofia, no entanto, plantaram uma semente de dúvida que ela tentava, em vão, sufocar. Ela olhou para a foto de Lucas em sua mesa, tentando encontrar o brilho de amor que sempre a acalmava, mas, pela primeira vez, ele parecia um pouco embaçado. Uma tristeza silenciosa a invadiu. Era mais fácil acreditar na farsa do que enfrentar a possibilidade de que o homem que ela amava fosse um impostor. Ela sentia o peso da lealdade a Lucas, mas também o desconforto crescente em seu próprio coração. Aquele conflito interno a consumia, deixando-a exausta e confusa, presa entre a cegueira do amor e o despertar da razão. Um jantar de negócios na mansão Almeida foi o palco para a próxima jogada de Lucas. Ele se portou com uma elegância e um conhecimento que surpreenderam a todos. Discutiu economia com os executivos, arte com os colecionadores e política com os influentes, sempre com um sorriso cativante. O Dr. Almeida observava, orgulhoso, como se Lucas fosse seu próprio filho. Este jovem tem um futuro brilhante, disse Almeida a um dos convidados mais importantes, e estou pensando em dar a ele uma oportunidade única na empresa. Lucas ouviu, um brilho de triunfo em seus olhos, enquanto brindava com champanhe. Ele havia percorrido um longo caminho em pouco tempo, e o topo da pirâmide estava cada vez mais acessível. Cada palavra de Almeida era uma confirmação de que seu plano estava funcionando perfeitamente e que a riqueza e o poder estavam ao seu alcance.
Enquanto Lucas desfrutava da alta sociedade, Helena estava sozinha em seu apartamento, sentindo a ausência dele como um buraco em seu peito. As noites se tornaram longas e silenciosas. Ela tentava ligar, mas ele estava sempre em reunião ou ocupado com o trabalho. "É para o nosso futuro", repetia, mas a frase já não tinha o mesmo poder de antes. Ela se sentia como uma peça de um quebra-cabeça que havia sido esquecida, um detalhe menor em uma vida que parecia estar se tornando grandiosa demais para ela. As lágrimas começaram a rolar, silenciosas, enquanto ela se abraçava, buscando um consolo que não vinha. A solidão era uma companhia amarga, um presságio do que ela temia estar por vir, uma vida sem o homem que ela acreditava ser seu grande amor. Ricardo, impulsionado por sua desconfiança, começou a investigar Lucas em segredo. Ele usou seus contatos, fez algumas pesquisas online e descobriu algo pequeno, mas perturbador. Lucas havia se formado em uma universidade de prestígio, sim, mas seu histórico de trabalho antes da Almeida era evasivo, com lacunas inexplicáveis e referências vagas. Além disso, havia um registro de uma pequena dívida não paga, algo que Lucas sempre se gabava de nunca ter. Um homem tão ambicioso e impecável não teria uma mancha tão boba, pensou Ricardo. Era um detalhe mínimo, mas que destoava da... A peça que faltava no quebra-cabeça começava a se revelar, e Ricardo sentia que estava no caminho certo para desmascarar a farsa. Em seu apartamento, agora um pouco mais mobiliado com alguns objetos de luxo, Lucas estava diante de um mapa de carreira, com setas apontando para o Dr. Almeida e para o topo do grupo. "O próximo passo é consolidar minha posição. Preciso que o velho me veja como o único sucessor possível", pensou, enquanto traçava novas estratégias. Ele sabia que precisava eliminar qualquer concorrência e se tornar indispensável. O casamento, a herança, o poder, tudo estava ao seu alcance. Ele sorriu, imaginando a vida de luxo que o esperava, a inveja nos olhos daqueles que um dia o desprezaram. A ambição de Lucas não tinha limites, e ele estava preparado para manipular, mentir e destruir qualquer um que se colocasse em seu caminho. A ascensão era seu único objetivo, e ele a perseguiria com uma ferocidade implacável. Um dia, o Dr. Almeida chamou Lucas em sua sala. "Lucas, estou impressionado com seu trabalho e sua dedicação. Quero que você assuma a direção de um de nossos projetos mais importantes, a expansão internacional. É uma grande responsabilidade, mas acredito em seu potencial." Lucas mal conseguiu esconder seu sorriso de triunfo. "É uma honra, Sr. Almeida, não o decepcionarei." Almeida, satisfeito com a resposta, sentiu uma pontada de esperança para o futuro de sua empresa. Ele via em Lucas a energia e a visão que ele próprio tinha em sua juventude, uma chama que ele pensou ter se apagado. Lucas, por sua vez, sentia que a porta principal havia sido aberta e que o caminho para o controle total estava livre. Aquele era o ponto de virada, a confirmação de que sua estratégia estava funcionando perfeitamente. Helena tentou ligar para Lucas para parabenizá-lo pela promoção, mas ele não atendeu. Ela deixou uma mensagem de voz, cheia de carinho e orgulho. "Meu amor, fiquei tão feliz com a notícia. Tenho certeza de que você vai se sair maravilhosamente bem. Me liga quando puder, sinto sua falta." Horas se passaram e o retorno não veio. A cada minuto de espera, a tristeza de Helena se aprofundava. Ela sentia que estava perdendo o controle, que Lucas estava se afastando cada vez mais, levado por uma corrente que ela não conseguia alcançar. Aquele silêncio era um grito, uma confirmação de que o espaço dela na vida dele estava diminuindo e que o futuro que ela tanto sonhava estava se tornando uma miragem, cada vez mais distante e inatingível. Lucas, agora à frente do projeto de expansão, estava em um evento de gala com o Dr. Almeida, em um dos salões mais luxuosos da cidade. Ele era o centro das atenções, apresentado a investidores e figuras importantes. "Este é Lucas, meu braço direito, o futuro de minha empresa", dizia Almeida, com um sorriso orgulhoso. Lucas se movia com desenvoltura, charmoso e eloquente, enquanto flertava discretamente com uma jovem socialite, filha de um influente banqueiro. Ele sentiu o poder em suas mãos, o mundo aos seus pés. Helena era uma memória distante, uma sombra de um passado que ele estava determinado a deixar para trás.
Aquele era seu novo palco, seu novo mundo, e ele estava pronto para conquistar tudo o que desejava, sem olhar para trás, sem remorsos, sem pensar nas consequências de suas ações. No dia seguinte, Helena, ao folhear uma revista de fofocas na sala de espera do dentista, viu uma foto de Lucas no evento de gala. Ele estava sorrindo, cercado por pessoas importantes, e ao seu lado, a jovem socialite com quem ele flertava. O coração de Helena despencou. Ele estava tão distante, tão diferente do Lucas que ela conhecia. Aquele sorriso que antes era só dela, agora era compartilhado com o mundo, com aquela mulher. Uma onda de ciúmes e dor a atingiu. Havia uma confirmação visual de que algo estava terrivelmente errado. Ela sentiu a garganta secar, os olhos marejarem e o mundo ao seu redor pareceu desabar. A revista escorregou de suas mãos e ela ficou ali, paralisada, observando a... Sofia encontrou Helena chorando em um canto do escritório. "Eu vi a revista", disse Sofia, com a voz suave, tentando consolar a amiga. "Eu te avisei, Helena, esse homem não é quem você pensa." Helena, entre soluços, balançava a cabeça, ainda em negação. "Não, não pode ser. Ele me ama. Deve haver uma explicação. Ele deve estar trabalhando. É tudo parte do plano para o nosso futuro." Sofia a abraçou, sentindo a dor da amiga, mas também a frustração de sua cegueira. "Helena, abra os olhos. Ele está te usando. Ele nunca te amou de verdade. Aquela mulher, ela é a filha do banqueiro, uma das famílias mais ricas da cidade. Ele está atrás da fortuna, não do seu amor." As palavras de Sofia eram duras, mas necessárias, um último esforço para fazer a amiga enxergar a cruel realidade. Os dias se arrastavam, e Lucas estava cada vez mais ausente. Suas desculpas eram vagas, sempre sobre compromissos importantes ou reuniões de última hora. Helena tentava manter a esperança, mas a cada dia que passava, a muralha entre eles se tornava mais alta e impenetrável. Ela se sentia invisível, uma sombra em sua própria vida. As promessas de um futuro juntos pareciam ecoar no vazio, sem sentido. Ela tentava se convencer de que ele estava apenas ocupado, mas seu coração sabia a verdade. A distância física era apenas um reflexo da distância emocional que Lucas havia criado, um abismo que a consumia lentamente. Aquele era o fim de um sonho, o começo de um pesadelo que ela não sabia como enfrentar. Ricardo, vendo o sofrimento de Helena, decidiu se aproximar. Ele a encontrou na copa, preparando um café. "Helena, sei que não é da minha conta, mas tenha cuidado com Lucas. Ele não é quem parece ser. Eu o conheço há mais tempo do que você imagina e já o vi em outras situações. Ele usa as pessoas. E você é boa demais para ele." Helena o olhou, surpresa, as palavras de Ricardo ecoando as de Sofia. Ela estava confusa, mas a sinceridade em seus olhos a atingiu. "O que você quer dizer, Ricardo?" Ele hesitou, não querendo expor tudo de uma vez, mas sentindo a urgência de alertá-la. "Apenas confie em seu instinto, Helena, e observe. As máscaras sempre caem." As palavras de Ricardo eram um mistério, mas plantaram um mistério de dúvida, uma que ela não podia mais ignorar. As palavras de Sofia e Ricardo se misturavam na mente de Helena, criando um turbilhão de dúvidas. Ela começou a rever cada conversa, cada gesto de Lucas. A frieza em seus olhos quando falava ao telefone, o foco excessivo no Dr. Almeida, as desculpas esfarrapadas, a foto na revista. Tudo começou a se encaixar, formando um quadro sombrio e doloroso. O amor que ela sentia se transformou em uma dor lancinante, uma sensação de traição que a sufocava. Ela sentia-se tola, ingênua por ter acreditado em cada palavra, em cada promessa vazia. As lágrimas não vinham mais, apenas um vazio, uma dormência que a protegia da dor insuportável de uma verdade que ela estava começando a aceitar. A farsa estava se revelando, e o preço era seu próprio coração, despedaçado e ferido. Em uma coletiva de imprensa, o Dr. Almeida anunciou a todos os acionistas e à mídia que Lucas seria seu sucessor no comando do grupo. "Tenho plena confiança em Lucas. Ele é o futuro desta empresa, e em breve anunciaremos também um novo laço que unirá ainda mais nossas famílias." Lucas, ao lado de Almeida, sorria vitoriosamente, um sorriso que não alcançava seus olhos.
Ele trocou um olhar significativo com a jovem socialite que estava na primeira fila, sorrindo para ele. A declaração de Almeida era a coroação de seu plano, o reconhecimento público de sua vitória. Ele sentia-se invencível, o mestre do jogo. A ambição havia vencido e o caminho para o poder e a fortuna estava totalmente aberto, sem obstáculos, sem arrependimentos, sem hesitação. Helena, por acaso, passava pelo corredor do andar executivo, indo pegar uns documentos, quando ouviu a voz de Lucas vindo da sala de Almeida, que estava com a porta entreaberta. "O velho é um tolo, Ricardo", Lucas dizia, sem saber que estava sendo ouvido. Ele caiu direitinho. A Helena foi a isca perfeita para me aproximar dele, com todas aquelas informações sobre os gostos dele. E agora, com o casamento com a filha do banqueiro, o império é meu. Não preciso mais de joguinhos. Aquele amorzinho de secretária era só uma farsa, um meio para o meu grande objetivo. As palavras de Lucas atingiram Helena como um raio, congelando-a no lugar. O ar faltou em seus pulmões e o mundo girou. A verdade, cruel e nua, se revelou em toda a sua feiura, destruindo cada pedaço de seu coração e de sua alma. Ela sentiu uma dor excruciante, uma traição tão profunda que a deixou sem chão, sem ar, sem vida. Helena sentiu o chão sumir sob seus pés. As palavras de Lucas ecoavam em sua mente, um eco cruel que a feria mais do que qualquer golpe físico. Uma farsa, uma isca. Seu rosto estava pálido, os olhos arregalados, fixos no vazio. O amor, a confiança, os sonhos, tudo se transformou em pó, levado pelo vento da traição. Ela levou a mão ao peito, como se quisesse conter a dor que rasgava sua alma. O ar parecia pesado, sufocante. O Lucas que ela amava nunca existiu. Era apenas uma ilusão, um fantoche manipulado por um homem sem escrúpulos. Aquele era o fim de sua inocência, o despertar para uma realidade cruel e fria. O que ela faria agora? Como sobreviveria a essa dor? Seu mundo havia desmoronado e ela estava sozinha em meio aos escombros de um amor que nunca foi real. Continua.